Estou iniciando a gravação. Deixa eu só mostrar o cronograma. Faltam só 3 aulas da disciplina neste ano. Então, nesta semana, a gente termina a parte das aulas. O slide apareceu para vocês, do cronograma? Sim. Tá. Então, hoje a gente vai continuar com métodos de diagnóstico, e hoje a gente vai ver a detecção molecular, que a gente chama, tá? Seriam os testes de ácido nucleico. Eu estava pensando nesses últimos dias, a gente vai ver PCR, tá? Mas, por causa da Covid, tá? Essa PCR, que é o teste que é feito na maioria dos casos, né? Então, naqueles que falam que é PCR positivo, o tipo de PCR que é usado é o PCR em tempo real. Tá? Então, eu acho que eu vou mostrar como é que funciona essa PCR em tempo real para vocês terem uma ideia. Tá? Existem outro método que acho que uma farmácia está usando, né? Então, só que eles colocam, né, o nome errado, colocam PCR-LAMP, e não é PCR-LAMP, tá? PCR é um tipo, LAMP é outro tipo de teste diferente, tá? Mas a gente vai ver só PCR, tá? Às quinta-feira, a gente tem a aula sobre vacinas, e aí a gente encerra o conteúdo para segunda-feira que vem até a prova. Tá? Então, para quem não se lembra, a prova vai começar às 8. Tá? Ok. O Galo resolveu cantar agora. Então, vamos lá. A aula de hoje vai ser sobre teste molecular. Deixa eu colocar mais para cá. Acho que eu vou fazer assim. Também é conhecido como NAT. O banco de sangue, em bancos de sangue do país, não sei se em todos, tá? Mas desde 2012, alguns bancos de sangue já tinham, tá? O teste molecular, esse teste de ácido nucleico. O Ministério da Saúde estava implantando no restante dos bancos de sangue esse teste molecular. Não sei se foram em todos, tá? Se já tem todos. Então, PCR ou RT-PCR, esse é o mais comum. Eu mencionei LAMP. LAMP em bancos de sangue não tem.
Estão acabando as tintas das canetas. Mas tem um teste que é chamado de Branched DNA. Esse aqui tem em bancos de sangue. Tá? Esses testes são todos testes comerciais, já são padronizados. O fabricante coloca em um kit, uma caixa, aí vende o teste. E na caixa tem tudo. Tá? Tem todos os reagentes, tá? Tem os controles também, controles positivos e negativos. Tá? Então, o controle positivo é para dizer que o teste está funcionando. Tá? E o controle negativo, aí indica que o teste, os componentes dos testes não estão contaminados. Tá? Esses dois tipos de teste aqui de cima, tá? Eles envolvem amplificação, ou seja, fazer várias moléculas do DNA ou RNA. Então, o que esses dois testes fazem? Se o DNA ou RNA daquele vírus estiver presente na amostra, tá? Eles vão pegar um trecho desse ácido nucleico e fazer várias moléculas, aliás, muitas moléculas. Tá? Gera bilhões, trilhões dessas moléculas. Tá? Então, isso é o que a gente chama de amplificação do ácido nucleico. Então, a partir de poucas moléculas aqui que tem na amostra do vírus, tá? Uma quantidade pequena de vírus que tem na amostra, tá? Para HIV, se eu não me engano, é menos de 5 vírus. Tá? Se tiver 5 vírus naquela amostra que está colocando no teste, o teste já detecta esses 5 vírus. Tá? Então, 5 vírus, tem lá o ácido nucleico. Tá? O teste no tubinho, no reagente, na reação, tá? Vai acontecer a amplificação do ácido nucleico de um trecho desse ácido nucleico, não é dele total, tá? É só um pedacinho dele que a reação vai produzir várias moléculas. Tá? Então, como produz bilhões, trilhões dessas moléculas, tá? Dependendo da forma que você trabalha com essas amostras, você pode contaminar outras amostras. Tá? Então, o controle negativo, tá? Ele vai indicar não que uma amostra foi contaminada, aí é mais difícil de detectar, mas se o material do kit foi contaminado. Tá? Então, se contaminar o material do kit e usando o controle negativo, começar a ter amplificação do ácido nucleico, tá? É porque houve contaminação de algum material do kit. Tá? E o controle positivo é se, de repente, algum material do kit estragou, tá? De repente a geladeira estragou, ou o freezer estragou, esse material do kit, tá? Ficou a temperatura ambiente por um tempo, tá? O controle positivo deixa de funcionar. Tá? Isso se a pessoa não notou que a geladeira ou freezer não estava funcionando. Tá? Então, é por isso que tem que ter esse cuidado. Controle positivo indica que tudo está funcionando bem. Tá. Então, vamos ver como é que funciona a PCR e RT-PCR. Tá? Mas a gente vai ver do princípio, tá? Do princípio do funcionamento desse tipo de teste. Deixa eu... Fora tá fresquinho, mas aqui dentro tá quente, tá abafado.
Daqui a pouco eu começo a suar. Tá. Deixa eu ver. Então, uma coisa, uma característica, começando de DNA, tá? Uma característica de DNA que é conhecida já há várias décadas. PCR, na verdade, é conhecida desde 1980. Deixa eu colocar o que é PCR, né? Então, reação em cadeia da polimerase. Essa polimerase é DNA polimerase, tá? Então, no nome aqui não tem, mas é DNA. DNA polimerase é a enzima que sintetiza DNA, tá? Tem esse nome de polimerase porque o DNA é feito de blocos, tá? Então, são os nucleotídeos. Então, e a polimerase vai adicionando esses blocos, tá, para formar esse DNA. Então, esses blocos, cada nucleotídeo tem 3 componentes, 3 moléculas. Um é fosfato, outro é a base nitrogenada, que todo mundo já conhece, né? Todo mundo ouviu falar. E o açúcar, a pentose, se for no RNA, ou a desoxipentose. Tá? Então, aí é no DNA. Tá? Por isso, o DNA é chamado de desoxirribonucleico. Ok, então essa é a reação em cadeia da polimerase, é o nome. Tá? Então, PCR é isso, vem do inglês. Se fosse no português, seria RCP, ficaria... Ninguém conhece RCP. Tá? E PCR confunde, na verdade. Também é proteína C reativa. Já ouviram falar? Já ouviram falar desta proteína? Nunca ouvi falar. Alguns médicos, quando eles querem ver se tem inflamação na pessoa, no paciente, no cliente, tá? Ele pode pedir a dosagem desta enzima, dessa proteína no sangue. Tá? Também RCP, né? Tá. Então, PCR também pode ser proteína C reativa, que é um marcador de inflamação, tá? E na dosagem, o médico pode pedir a dosagem desta proteína no sangue, se ela estiver elevada, o nível estiver elevado, é indicador de inflamação. Tá? Então, o médico pode pedir isso aqui. Tá? Então, confunde, a pessoa tem que saber se é PCR, reação em cadeia da polimerase, ou proteína C reativa. Tá? Normalmente, se é só proteína C reativa, está dessa maneira, mas se é PCR, tem que indicar para qual patógeno, qual micro-organismo. Tem até PCR que é feita para detectar, por marcador de câncer de mama. Tá? Dá para fazer por PCR. Então, marcador de câncer de mama, outros marcadores de problemas genéticos, daria para fazer por aqui, por PCR. Normalmente, depois tem que ter um confirmatório, tá? Dependendo do vírus, tem que fazer um confirmatório também. Ok. Então,
para falar desta PCR, não de proteína C reativa, a gente tem que falar da DNA polimerase e de DNA, tá? Característica de DNA. Então, o princípio, uma característica de DNA que já é conhecida há bastante tempo, tá? Então, DNA, quando a gente pensa no material genético DNA, tá? Tem duas fitas, tá? Elas são chamadas de antiparalela. Já ouviram falar disso, né? Cinco linhas, tá? Então, uma ponta da fita do DNA tem uma extremidade chamada de 5' Isso é o carbono 5' que fica mais para a ponta. E a outra ponta, o outro final do DNA, a gente coloca como 3', é o outro carbono, tá? Então, essa é da pentose, da ribose, tá? Ribose, desoxirribose, é o açúcar. Então, tem o carbono 5 desse açúcar, fica numa ponta, e o carbono 3 desse mesmo açúcar fica na outra ponta. E a fita de baixo é o contrário. Carbono 5 numa ponta, carbono 3 na outra. Uma característica conhecida há bastante tempo, tá? Algumas décadas, é o seguinte. Então, se pensar no DNA, a gente tem as bases nitrogenadas, tá? Então, por exemplo, se na fita de cima tem essa sequência de bases, na verdade essas bases estão aqui no meio, tá? Bem entre uma fita e outra. Qual é a sequência de bases na fita de baixo? E a gente sempre lê de 5 para 3. Então, de 5 para 3. Qual é a base que faz par com C? G. G. De G é C. De T é? A. Então, esse trecho que eu coloquei aqui, tá? Tem essa sequência de bases e a fita de baixo do DNA, tá? Que faz par com a fita de cima, tem o que a gente chama de sequência complementar. Tá? Então, sequências de bases complementares, onde tem C numa fita, tem G na outra, tá? C e G, onde tem A, tem T na outra fita. Tá? Então, essa sequência é o que a gente chama de sequência complementar. Essa dupla fita forma um parzinho. Tá? Ok. Então, a característica que a gente conhece já há algumas décadas é que a gente consegue separar essas fitas no tubo. Tá? Então, se esse DNA estiver em um tubo, na célula também. Tá? A gente consegue separar as fitas. Tá? Então, fica aqui. Como que a gente faz isso, a separar as fitas? É só aquecer o que tiver nesse DNA. Tá? Se a gente queima nossas mãos no fogo, tá? No fogo, na água quente, os DNAs da célula também se separam. Tá? Se for uma coisa muito rápida, tá? Eles ainda continuam assim. Tá? Só tocar rápido, tá? Em alguma coisa quente não chega a separar o DNA.
Tá? Mas se ficar mais que um segundo, alguns segundos, aí sim o DNA das nossas células se separa. Tá? Da mesma forma, se esse DNA estiver em um tubo e a gente aquece o tubo, isso em líquido, tá? Tem que estar esse DNA em algum líquido. Se a gente aquece essa amostra de DNA, a gente separa as fitas. Isso é chamado de desnaturação. Outra forma que a gente consegue separar as fitas é usando soda cáustica. Tá? Então, aumenta o pH bastante, as fitas de DNA se separam. Isso a gente chama de desnaturação. Tá. E aí, outra coisa que a gente conhece já há bastante tempo, tá? Se a gente usa soda cáustica e para separar, depois a gente neutraliza a soda, tá? Então vai para pH em torno de 7, ou se a gente usa aquecimento para fazer a desnaturação e depois resfria a amostra, essas fitas de DNA que foram separadas, elas voltam a formar dupla fita. Obedecendo a sequência complementar. Então, a dupla fita de DNA volta com a sequência complementar. Tá? Tem que formar o parzinho de volta. Então, isso aqui é chamado, em teoria, isso aqui acontece e é chamado de renaturação. Falei em teoria, tá? Porque na prática a gente vai ver que, na verdade, isso não acontece. Tá? Quando a gente trabalha com DNA, a gente não trabalha com uma única molécula dupla fita. Tá? Então, essa amostra de DNA tem muitas moléculas deste mesmo DNA. Um exemplo, se pegar uma célula nossa, tá? A gente tem... Então, nossa molécula, nossa célula tem 46 cromossomos. Tá? 22 desses cromossomos estão em pares. Tá? As mulheres têm mais, tem 23 pares, né? Os XX. Os homens têm o X e o Y. Né? Mas o restante são mais 22 cromossomos em pares. Tá? Cromossomo 1 tem 2 pares, um veio do nosso pai, outro veio da nossa mãe. Tá? Então, esse cromossomo é uma molécula grande de DNA, tá? Dupla fita, e o par, o outro cromossomo também, é igual. Tá? Então, nós temos, nas nossas células, já temos duas moléculas repetidas de DNA. Tá? Mas a gente também, quando colhe uma amostra, a gente não colhe só uma célula. Tá? É muito difícil colher uma célula só de uma amostra. Mesmo na nossa secreção respiratória, tem muitas células soltas. Tá? Então, ali já vai ter muitas células, já vai ter muito DNA, tá? Repetidos. Tá? Então, a gente fala que tem várias moléculas de DNA. Então, da mesma forma, quando a gente trabalha com amostra de DNA, a gente não tem uma só molécula. A gente tem várias moléculas desse mesmo DNA. Então, aqui, nessa amostra,
Síndrome de Down? Boa pergunta. Eu não lembro como que era a síndrome de Down. É um cromossomo a mais? Não lembro se era um cromossomo a mais ou... então, acho que é algum cromossomo que está repetido. Então, em vez de ter um par, né, de cromossomos, tem 3 cromossomos. Acho que era isso, né? Então, isso na formação do gameta. Então, na formação do gameta, tá, tem a separação desses cromossomos. Em vez de ter 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, na célula do gameta, tá, em vez de ter 23 cromossomos, tem um cromossomo a mais. Cromossomo 21. Tá? Então, tem um cromossomo, em vez de ter 23 cromossomos e um cromossomo 21, tem 2 cromossomos nesse gameta. E aí, no outro gameta, do parceiro ou parceira, faz a... Como é que é chamado isso? Não lembro os nomes. Já faz tempo que eu vi isso, tá? Ou seja, quando tem a união das duas células de gameta, em vez de ter 46 cromossomos, tem 47. Tá, então, quando a gente trabalha com essas amostras de DNA, isso aqui ficou meio apagado. Então, a gente tem várias moléculas desse mesmo DNA. O que quer dizer? Se olhar essa sequência de bases aqui, é igual. Então, eu coloquei aqui só um trecho, mas o DNA é mais longo. Tá? E só coloquei a sequência de bases de cima, porque a sequência de bases de cima é a sequência complementar. Tá? Então, a gente sabe que é essa aqui. Então, quando a gente aquece a amostra, faz a desnaturação, tá? A gente gera várias sequências diferentes. Tá? Essa simplicita, a gente separa todas essas fitas. Já está. Deixa eu colocar aqui. Ok. Então, quando a gente trabalha com essas amostras de DNA, daqui para cima, e desnatura, aquece esse tubo, todas as moléculas de DNA que estão ali vão se separar, formar a simplicita. Quando a gente abaixa a temperatura,
que vocês acham? A fita azul volta com a fita azul para formar a dupla fita de DNA, ou vai ficar uma mistura? A dupla fita, a fita azul, volta com alguma outra fita. Isso tudo está ali, tá tudo embolado. Se eu posso ter milhões de moléculas desse DNA ali no tubo. Então, quando eu abaixo a temperatura, o que acontece? A fita azul volta com a fita azul, a vermelha com a vermelha, a verde com a verde, ou vira uma mescla. Volta tudo misturado? Volta tudo misturado. Então, quando eu abaixo a temperatura, se eu usar o calor para desnaturar, ou neutralizo se eu usar solda cáustica, tá? Fica essa mescla. Uma fita de cada cor. Então, por isso que eu falei que renaturação acontece na teoria. Na prática, o que acontece, na verdade, é a formação de híbridos. Uma fita de DNA veio de uma dupla fita, a outra fita de DNA veio da outra. Então, o que acontece na prática é hibridização. Ou hibridação, tá? Que é a formação de híbridos. Tá? Então, isso aqui é um híbrido. Cada fita veio de uma molécula dupla fita de outra amostra, de uma dupla fita. Tá? Então, é a formação de híbridos. Então, essa característica é conhecida há bastante tempo e essa característica é utilizada na PCR. Tá? Então, serviu de base para fazer PCR, tá? Para desenvolver PCR. Por enquanto, tranquilo? Sim. Tá. Essa característica, no início, era utilizada para fazer o seguinte. Se eu quero saber se em uma amostra, tá, eu colho a amostra lá de sangue de uma pessoa, eu quero saber se naquela amostra tem o DNA de um vírus, dá para usar essa característica. Como é que é feito? Tá. Então, eu tenho aqui a amostra que eu colhi daquele paciente, daquela pessoa, e eu quero saber se essa amostra tem aquele patógeno, aquele vírus. Tá? Aí eu tenho que saber. Posso saber se a amostra é de DNA ou RNA, dependendo do vírus. Coronavírus, eu sei que é RNA, eu tenho que ter um cuidado a mais, porque RNA ele degrada fácil, eu perco fácil. Tá? Se for vírus de DNA, DNA normalmente é mais estável. Tá? Então, eu tenho que ter um cuidado extra se for RNA. De qualquer forma, eu faço a purificação. Se for DNA, eu faço a desnaturação para separar as fitas. Tá? E aí eu posso aplicar esse DNA ou ácido nucleico em um papel de filtro. Então, aqui o papel de filtro. Tá? E eu coloco essa amostra de DNA desnaturado, eu fixo no papel de filtro. Tá? Então, essa é uma parte.
A outra parte eu tenho que ter o DNA daquilo que eu estou testando aqui. Se é de vírus, tá? Eu tenho que ter um DNA, só o DNA dele no laboratório, ou eu peço para uma empresa, tá, fazer o seguinte. Então, eu tenho o DNA aqui daquele vírus que eu estou testando. Não precisa ser o DNA inteiro do vírus, só um trecho, tá? Então, no laboratório, eu posso multiplicar, e nessa multiplicação, eu posso marcar esse DNA. Antigamente, a gente fazia com radioatividade. Então, deixa eu ver. Então, aqui eu vou marcar de verde, que esse DNA aqui está marcado com radioatividade. Tem empresa que vende DNA, a gente manda a sequência de bases que a gente quer no DNA e eles marcam com composto fluorescente. Tá? Então, isso ajuda porque a gente não precisa mexer com radioatividade. Tá? Então, é um DNA marcado com composto fluorescente. Aí a gente desnatura. Então, aqui a gente faz a marcação. Pode ser fluorescente, composto fluorescente ou radioatividade. Radioatividade a gente não tem usado mais, tá? Por isso, fluorescente é melhor. Desnatura esse DNA e agora vem e aplica, coloca esse DNA que foi marcado com radioatividade ou fluorescência, desnaturado, e coloca sobre o DNA que a gente está testando. Se tiver sequência complementar, uma das fitas aqui, o que vai acontecer é formação do híbrido. E esse DNA que a gente usou aqui, ele está marcado com composto fluorescente ou radioatividade. E como que a gente enxerga isso? Então, esse papel aqui de filtro é um papel mesmo, tá? Então, só que é de laboratório. Então, ele tem, deixa eu colocar para baixo. É uma tira. Eu tenho uma amostra de DNA aqui. E outra amostra aqui. Tá? Essa amostra aqui, tá, é o que formou o híbrido, tá, com o DNA que foi marcado. Tá? A gente cobre essa tira de papel com filme de raio-x. Como tem fluorescência ou radioatividade, o filme de raio-x ele vai ficar sensibilizado. E aí a gente revela o filme de raio-x. No filme de raio-x, agora deixa eu colocar aqui. Então, no filme de raio-x, onde tem radioatividade ou fluorescência, fica tudo preto. Ok? E agora tem aparelhos também, tá, digitais, que medem a intensidade de fluorescência ou de radioatividade. Em vez de usar filme de raio-x, ele tem um sensor, tá? E aí ele mostra uma imagem do que seria um filme de raio-x, do papel de filtro usado no laboratório. Tá?
Isso aqui, por causa deste formato aqui, que a gente coloca a amostra, e por causa deste formato do filme de raio-x que foi sensibilizado, isso é chamado de hibridização, nome do teste. Em DOT. DOT é ponto em inglês. Então, esse tipo de teste já é conhecido há algumas décadas, tá? E é baseado na característica do DNA ou do RNA, a amostra pode ser de RNA também, tá? De formar híbridos. Tá? Então, é chamado de hibridização em DOT. Então, esse é um teste, e hibridização é uma característica utilizada nesse teste. Tá? Não é PCR ainda, tá? Tranquilo? Professor, Oi. eu gostaria de saber, só assim, como que é feita, pode ser bem resumidinho, como que é feita essa purificação do ácido nucleico? Tá. Tem diferentes maneiras. A maneira mais clássica, tá? Hoje a gente consegue comprar kits, tá? Que vem uma resina, e essa resina tem a característica de grudar DNA, tem outra resina que gruda RNA, tem resina que serve para os dois. Tá? Então, seriam moléculas pequenas que estão ali, e o DNA se gruda a ela, ou RNA se gruda a ela, ou tem resina que pode ser DNA ou RNA. Tá? Daí é chamado de resina para ácido nucleico total. Gruda ali, então, normalmente, a amostra de DNA a gente coloca bastante sal, e o sal favorece a ligação. Daí a gente lava essa resina para tirar qualquer outra moléculas de proteínas que estão presentes ali, usando algum líquido com álcool. Tá? O álcool impede que o DNA ou RNA se desligue. E aí, para soltar, e aí ter o ácido nucleico purificado, a gente usa um líquido sem sal, tá? Então com uma quantidade de sal bem pequena, e sem o álcool, tá? Que daí o DNA ou RNA se desliga dessa resina. Então, essa é a maneira atual, tá? Que muitos laboratórios usam, inclusive para coronavírus, para o teste do coronavírus. Ou a maneira antiga era o seguinte: com a amostra, pode ser com vírus, células. Tá? Primeiro a gente tem que romper o vírus, romper a célula. Então, para isso era usado detergente, um detergente forte de laboratório. Tá? Ele é chamado de SDS. SDS tem alguns shampoos também. Tá? Se olhar ali a formulação do shampoo, alguns shampoos têm esse SDS. Tá? Então, é um detergente forte, ele separa as moléculas, não chega a quebrar as moléculas, só separa as moléculas de proteína, da membrana plasmática também, rompe a membrana plasmática e libera o ácido nucleico. E tem também, a gente usa uma enzima que é proteolítica, então aí ela corta as proteínas, tá? Para ajudar a liberar o DNA ou RNA. E depois tem o trabalho de purificação, tá? Tem solvente orgânico que a gente usa para remover os lipídios e deixa só o DNA ou RNA. Aí a gente usa bastante sal com álcool. Essas moléculas de DNA ou RNA, eles formam agregados grandes. Na centrifugação, esse DNA ou RNA, esses agregados vão para baixo. A gente descarta o líquido e aí consegue dissolver esse DNA ou RNA usando um líquido sem sal, sem álcool. Então, tem maneira
arcaica, clássica, funciona bem, e tem a maneira moderna, que é usando resina. Tá. Certinho, professor. Bom demais. Aí tem que trabalhar em laboratório para conhecer esses métodos. Tá? Ok, então... Outra característica agora envolvida em PCR tem que ter o conhecimento da polimerase, da DNA polimerase. Acho que essa parte da DNA polimerase, vou colocar aqui no slide. Acho que fica melhor de visualizar. Tá. Apareceu para vocês o slide? Sim. Então, no caso da PCR, é a DNA polimerase que é utilizada. Tá? A DNA polimerase, para produzir DNA, tá? Então, para sintetizar DNA, tá? Ela precisa de um DNA molde, então, que a gente chama de fita molde, essa fita de baixo. Está aparecendo o laser para vocês? Laser pointer? Sim. Então, essa fita de DNA é a fita molde. O que quer dizer isso? É a sequência de bases. Então, cada bloquinho desses é uma base. Tá? Então, essa sequência de bases da fita molde que vai ser obedecida na fita que está sendo sintetizada, essa fita de cima. Tá? Então, se tem outra coisa que a DNA polimerase precisa é alguma fita começada já. Tá? Porque essa fita de cima, ela tem que ter aquela extremidade 3' tá? Para DNA polimerase colocar o próximo bloquinho, o próximo nucleotídeo. Então, na parte de baixo, tá? Tem o novo nucleotídeo que está em vermelho chegando, a DNA polimerase vai colocar esse novo nucleotídeo na extremidade 3' OH da fita que já está ali, tá? Do DNA que já está ali. Então, eu estou tentando aqui, tá? Para quem está vendo no celular, estou tentando mostrar mais ou menos como que é, indicando. Então, tem 3 duplas fitas de DNA. Tá? Na parte de cima, a fita molde é essa mais comprida. A fita que está sendo sintetizada é essa de cima, que é curtinha. Tá? Na parte do meio, está mostrando um novo nucleotídeo chegando, tá? E a DNA polimerase vai colocar esse novo nucleotídeo naquela pontinha que está escrita 3' OH. OH 3'. Então, essa fita, tá, curtinha, ela precisa estar ali. Tá? Por quê? A DNA polimerase, se essa fita não estiver ali, ela não consegue sintetizar DNA. Tá? Então, precisa de ter uma fita começada para ter aquela ponta 3', tá? Que é uma ponta que tem OH, tá? Normalmente, e aí a DNA polimerase vem e coloca um novo nucleotídeo justamente nessa ponta 3'. Tá? E esse novo nucleotídeo vai ter uma nova ponta 3'.
tá? Daí vem o próximo nucleotídeo e é colocado ali. Então, cada novo nucleotídeo que é adicionado tem essa ponta 3' tá? Que é na desoxirribose. Então, por causa disso, o DNA ele cresce da direção 5 para a direção 3, tá? Da 5' para 3'. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, que o sentido da vida é de 5' para 3'. Tá? Vem daqui. Já ouviram isso? Já sim. Já sim. Então, na PCR, essa característica aqui é utilizada. Tá? Então, na PCR, o que acontece? Você tem a fita molde, vou colocar 5' para cá, 3' aqui. Tá? Como que a DNA polimerase sintetiza a fita de cima? Tá? A gente manda uma sequência que é complementar à sequência deste DNA, então se for de vírus, tá? A gente pega, escolhe uma sequência de bases, manda para a empresa e a empresa sintetiza um DNA com a sequência de bases que a gente quer. Deixa eu ver que cor que eu consigo usar aqui. Essa sequência de bases é complementar a esta. Então, a gente escolheu uma sequência aqui, a sequência de bases que a gente pediu para sintetizar é complementar, tá? E fornece uma extremidade 3' para DNA polimerase vir e sintetizar a nova molécula de DNA. Então, na PCR, a gente tem que conhecer a sequência de bases do que a gente quer detectar, do que a gente quer amplificar. Se é DNA de vírus ou RNA de vírus, tá? A gente pega, conhece a sequência de bases, escolhe um trecho. Desse trecho, a gente sabe a sequência de bases dele e a gente manda para a empresa a sequência de bases complementar. Manda para a empresa e fala, olha, eu quero que sintetize esse DNA simples fita com esta sequência de bases. Então, sequência de bases C, tá? A empresa sintetiza para a gente essa molécula única, tá? Aliás, bilhões, trilhões dessa molécula para a gente. Sintetiza, é um aparelho que faz, tá? E manda para a gente essa que a gente chama de iniciador, ou primer, mais conhecido como primer. E esse primer tem essa extremidade 3', tá? Então, aí entra aquela característica. Tá? Se o DNA está na amostra, a gente aquece o tubo, daí diminui a temperatura, a molécula do primer forma híbrido com o DNA da nossa amostra, e aí vem a DNA polimerase e sintetiza a molécula de DNA. Tá? Deixa eu... Vamos tentar essa. Apareceu uma animação? Apareceu, mas está parado. Tá. Tá parada. Eu não comecei ainda. Tá, é sobre PCR, né? Sim. Então, tá lá nossa amostra que tem
o DNA, aqui mostra só uma molécula dupla fita. Tá? E aqui eu vou mostrar como a PCR acontece lá no tubo. Tá? Então, lá no tubo tem a nossa amostra de DNA, tem essas moléculas de primers e a gente usa duas diferentes, tá? Duas sequências diferentes. Tem a DNA polimerase, tá? E tem os nucleotídeos. Então, o primeiro passo de um ciclo, o ciclo envolve 3 passos, tá? O primeiro passo é, aquele tubo ele é aquecido a 94, 96 graus, e aí o DNA é separado. Então, fica simplicita. E ali, antes de separar, ele mostrou a região de interesse. É o trecho desse DNA que vai ser amplificado. Tá? Eu vou repetir. Olha lá, região de interesse. Tá? Então, aquela região de interesse é a região que vai ser amplificada. E aí, a baixa temperatura entre 50 e 65 graus. Então, tem muitas trilhões daquelas moléculas de DNA que a gente comprou da empresa, tá? E elas formam híbridos. Tá? Então, por quê? Essas moléculas de DNA da amostra, eles têm uma quantidade X, só que é muito menor que a quantidade das moléculas dos primers. Então, em vez de um DNA formar híbrido com outro DNA da amostra, tá? Forma híbrido com as moléculas do primer, dos primers. Tá, então, o segundo passo foi a formação de híbridos com os primers. O terceiro passo é 72 graus, que é a temperatura que esta DNA polimerase usada aqui, tá, ela funciona bem. Então, essa DNA polimerase, ela funciona bem nessa temperatura alta. Ela foi isolada, ela foi purificada de bactérias que vivem em geysers. Então, a DNA polimerase dessas bactérias são resistentes ao calor. Quando está 94, 96 graus centígrados, que é para desnaturar a amostra, elas não funcionam. Mas a 72 graus, aí elas funcionam muito bem. Tá? Então, esses 3 passos formam o que a gente chama de um ciclo. Está escrito ciclo 1 aí. Tá? Vamos repetir. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, um ciclo tem 3 passos. Cada passo é uma temperatura diferente. Primeiro passo, temperatura de 94 a 96 graus. O DNA é desnaturado. Segundo passo, abaixa a temperatura para entre 50 e 65, vem os primers e formam híbridos com o DNA da amostra. E o terceiro passo, 72 graus, que é a temperatura que a DNA polimerase funciona bem. Tá. Então, terminou o primeiro ciclo. Vamos para o segundo ciclo. Tá? De novo, aquelas 3 temperaturas, os 3 passos. Primeiro passo, desnatura. Segundo, os primers formam híbridos. Então, novas moléculas de primers, tá? E o terceiro passo, a DNA polimerase vem e sintetiza a nova fita de DNA. Terceiro ciclo. Desnatura, híbridos e DNA polimerase forma DNA. Tá? Então, olhando aqui, tem 8 duplas fitas de DNA. A terceira e a sexta tem a dupla fita de DNA, tem o tamanho certinho, tá? Tamanho curto. Esse tamanho é aquela região de interesse, tá? E esse tamanho, essas 2 fitas de DNA, agora só tem 2 duplas fitas. Mas, à medida que os ciclos vão acontecendo, tá? Chega um determinado ciclo que, a cada novo ciclo, a quantidade dessas moléculas, ela duplica. Tá? Então, vai seguindo uma progressão geométrica.
Aumenta um ciclo, duplica a quantidade desse DNA. Tá? Então, no quarto ciclo, nas setinhas vermelhas, são essas mesmas moléculas. Tá? Então, as setas indicam essas moléculas. No quinto ciclo, já tem bastante delas. Então, o tamanho dessas fitas, dessas moléculas, é o tamanho daquela região de interesse, e a reação, e a PCR significa uma reação de amplificação. Ela vai amplificar, tá, justamente esse trecho, essa região de interesse. Então, vamos ver o gráfico desse aumento desse DNA. Tá? Então, aqui não começou ainda, ciclo 0, tá? Nenhuma DNA, cópia de DNA. Então, isso é chamado de cópia de DNA. Cada nova molécula é uma cópia nova de DNA. Tá? Então, no começo, nenhuma cópia foi sintetizada e o target é aquela região de interesse. O alvo é aquela região de interesse. Tá? Então, é esse em azul. Então, não começou ainda, não tem nada ali, tá? Só tem o DNA da amostra, que não conta. Começou um ciclo, finalizou o primeiro ciclo, lá embaixo, vocês estão vendo a seta do meu mouse? Sim. Tá. Sim. Então, terminou o primeiro ciclo, tá ali em vermelhinho, são as duas moléculas novas de DNA. Mas elas não são as moléculas do DNA-alvo. Tá? Terminou o segundo ciclo, agora já tem 4 moléculas novas de DNA, mas nenhuma do alvo, que só aparece no terceiro ciclo. Aí, essa linha azul que está começando aqui. Tá? Então, são 2 moléculas do DNA-alvo, daquela região de interesse. Quarto ciclo, aí já vai para 8. Quinto ciclo, que foi o último que eu mostrei, já são 22. Não, eu mostrei antes, né? 4 ciclos. Bom, então, depois de finalizado 10 ciclos, já tem 1000 moléculas do DNA-alvo, que é o que conta para a gente. Tá? Mais 10 ciclos, já gerou 1 milhão. Mais 10 ciclos, 1 bilhão de moléculas da região de interesse. Tá? Então, aqui só mostra 30 ciclos. Então, a cada 10 ciclos, multiplica por 1000. Tá? No PCR para COVID, do coronavírus, eles fazem para mais de 40 ciclos. Se eu não me engano, 45 ciclos. Tá? Então, com 45 ciclos já são 1 trilhão. Tá? De moléculas-alvo, cópias-alvo, que são sintetizadas. Tá? Isso a partir de uma molécula de DNA. Tá? Então, na PCR, com 45 ciclos, já vai para trilhões, tá? De moléculas sintetizadas. Ok? Ok. Tá. Então, PCR funciona desta maneira. Deixa eu mostrar aquele arquivo de novo. Aquele slide. Tá. Então, esses aqui são os primeiros 4 ciclos. Tá? A região de interesse é essa vermelhinha, tá? Da dupla fita de DNA. Então, essa é a região que vai ser amplificada pela PCR. Então, depois do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, aí aquelas cópias-alvo, tá? São essas que estão sombreadas. Tá? Então,
essas que vão ser amplificadas bastante, chegando a trilhões dessas moléculas. Então, por que PCR? E por que PCR em diagnóstico? Então, como que a PCR é utilizada em diagnóstico? Da seguinte maneira. Se a amostra tem DNA, tem amplificação. Se a amostra não tem o DNA daquele vírus, daquela bactéria, não tem amplificação. Ok? Então, se ocorrer amplificação, eu tenho trilhões daquela molécula aparecendo lá, tá? Na reação. Esses trilhões de moléculas eu consigo detectar facilmente. Conseguiram entender? Sim. Tá. Então, uma maneira de detectar esses trilhões de moléculas, no laboratório a gente faz eletroforese. Tá? Então, prepara um gel, é uma gelatina, tá? Coloca, depois que essa PCR acontece, a gente pega um pouquinho dessa PCR com essa amostra e coloca na eletroforese, coloca um corante para DNA. Se tivesse trilhões de moléculas, com o corante a gente consegue visualizar que tem aquele DNA gerado pela PCR. Se não gerou trilhões dessas moléculas, tá? A gente coloca essa PCR com a amostra depois que a reação aconteceu, nessa mesma eletroforese, só que não tem trilhões, só tem um pouquinho daquele DNA que a gente colocou antes da PCR. E aí, esse corante, ele não consegue, como ele não é tão sensível, a gente não consegue visualizar esse DNA, tá? Só tem algumas moléculas desse DNA, aí a gente não consegue visualizar. Com a amplificação, não. Trilhões de moléculas, aí a gente visualiza. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Tá? Então, essa é a foto desse gel que a gente faz. Tá? Aqui em cima, onde está escrito P e está mais escurinho, é uma cavidade que a gente faz. Então, como é que a gente prepara esse gel? Como a gente prepara a gelatina? Tá? Mistura o pozinho da gelatina. Então, a gente tem agarose, na verdade, tá o nome do que forma a gelatina, do pozinho. A gente coloca no líquido, aquece esse líquido, essa agarose solubiliza, como a gelatina normal, tá? Então, a gelatina a gente aquece para dissolver o pozinho. Aí, coloca na forma, tá? E espera esfriar. Aí, forma esse gel, essa gelatina. Antes de esfriar, a gente coloca uns pentes numa das pontas desse gel, tá? Coloca os dentes, coloca as pontas dos dentes de um pente. Tá? Espera endurecer e aí a gente remove, tá? E onde os dentes estavam mergulhados, formam a cavidade, tá? Tem a formação da cavidade. Nessa cavidade que a gente coloca a amostra de DNA, tá? Vindo da PCR. Tá? Coloca ali um pouquinho, tá? Todas as amostras, cada um na sua cavidade, que a gente chama de poço. Faz a eletroforese, então aqui em cima tem o polo negativo, embaixo tem o polo positivo, por isso é chamado de eletroforese. Tá? O DNA, ele tem carga negativa, então ele vai entrar na gelatina e vai migrar para o polo positivo. Tá? E ele migra de acordo com o tamanho. Quanto mais comprido o DNA, mais dificuldade ele tem para passar pela gelatina. Tá? Então, ele vai parando no meio. As moléculas menores, então aquele alvo, tá? Molécula-alvo da PCR, tem o tamanho certinho, menor, então entra mais facilmente e vai migrando.
tá? Vai percorrendo o gel. Então, aqui, PCR, controle negativo, tá menos, controle positivo, sinal de mais, amostra A, que a gente usou na PCR, amostra B, que a gente usou na PCR. Na amostra A, teve amplificação, igual ao controle, positivo, tá? Então, isso quer dizer que a amostra que a gente usou, pegou lá do paciente, a amostra A, purificou o DNA, colocou esse DNA na PCR, ocorreu amplificação. Tá? Isso quer dizer que aquele paciente estava com aquele vírus. Tá? De outro paciente, paciente B, a gente colheu a amostra, purificou o DNA, colocou o DNA na PCR, mas não ocorreu amplificação. Tá? Então, quer dizer que aquele paciente não tinha aquele vírus, tá? Tinha algum outro. Tá? Esta PCR é específica para aquele vírus que a gente está testando. Por exemplo, HPV, tá? Ou adenovírus, tá? São vírus de DNA. Ok? E o controle negativo não tem que ter amplificação. Então, controle negativo mostra que nosso material que a gente usa para PCR não está contaminado. Se aparecer contaminação igual a essa aqui, a do controle positivo, quer dizer que nosso material está contaminado. Tá? Ok. Eu falei, PCR é para DNA. Então, ele detecta DNA. Coronavírus é vírus de RNA. Como que a gente faz a detecção de RNA usando PCR? Alguém tem alguma ideia? Você vai cultivar esse RNA do vírus em um meio de cultura para gerar um DNA e aí esse DNA que você vai manipular ou não? Aí, um meio de cultura envolveria célula. A gente pode fazer uma reação sem células. Mas aí teria que sintetizar um DNA utilizando o RNA como molde. Tem uma enzima que faz isso. Tá. Então, se é o RNA do coronavírus que a gente quer detectar por PCR. Tá? Só que PCR só funciona com DNA. No laboratório, então, a gente faz uma fita de DNA. Tá? Então, pega a amostra de RNA que a gente purificou, coloca um primer, a enzima transcriptase reversa. Já ouviram falar desta enzima, né? Sim, agora eu lembrei. Tem. Vem lá do HIV. Tá? E coloca os nucleotídeos, desoxirribonucleotídeos, as 4 bases ali. Faz a reação. Na reação, então, o primer ele vai formar o híbrido com o RNA. E esse primer, agora ele deixa aquela ponta 3' tá? Porque a transcriptase reversa é uma DNA polimerase. Ela precisa daquela ponta 3'. Tá? E aí ela vai sintetizar a fita de DNA. Esse DNA é chamado de DNA complementar, ou cDNA. Tá? O Czinho vem de complementar. E esse DNA complementar vai para a PCR. Tá? Então, precisa só de uma fita, não precisa das 2 fitas. Só uma fita já serve. Por quê? No primeiro ciclo, entra o outro primer, aí o primer da PCR, e ele sintetiza a segunda fita. Tá? Então,
uma única fita é suficiente para a PCR funcionar. Tá? Então, por causa disso, como tem que ter essa reação antes, essa reação é chamada de transcrição reversa. Tá? É o DNA sintetizado pela transcriptase reversa. Tá? Então, esse RT vem de transcrição reversa, vem do inglês também. Então, tem que fazer transcrição reversa para depois fazer PCR. Tem empresas que vendem já todo esse material em um tubo, tá? Você pipeta para outro, colocando sua amostra, e aí faz toda essa reação de transcrição reversa e PCR no mesmo tubo. Tá? Então, ele é chamado de RT-PCR em um único passo. Tá? Mas tem tudo ali. Tem a transcriptase reversa e tem a outra DNA polimerase da PCR. Faz a transcrição reversa primeiro nesse tubo e já começa a PCR, tá? Sem ter que tirar a amostra, tá? Colocar na PCR. Então, faz tudo isso junto. Tá? E aí facilita. Ok. Por enquanto, tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, professor, tudo tranquilo. Tudo certo. Tá. Vamos fazer um intervalo e aí eu mostro como é que funciona a PCR, que é utilizada para diagnóstico da COVID, tá? Que envolve PCR em tempo real. Ok? Ok. Tá. Agora são 8h32. 8h45.